Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui para a gente falar um pouquinho do Evangelho. Together com você, mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que Jesus trata lá no livro de Mateus. Jesus ele vem falar conosco sobre o perigo de acumular as riquezas. O perigo no acúmulo de riquezas. E aí nós vamos meditar nesse tema. Mas antes da gente ler o texto aqui da Bíblia, é importante a gente entender, pessoal, que Jesus aqui, nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, são só apenas 3 versículos, o Senhor ele vai tratar sobre o perigo de essas coisas ganhar o seu coração, dessas coisas, a riqueza, a busca exagerada por poder, por dinheiro, por ter reservas de coisas materiais, o perigo que isso pode trazer para a nossa vida, pelo simples motivo que a nossa confiança, ela pode ser depositada nessas coisas materiais que nós temos guardado, não é? É normal a gente ver com frequência que antes de um storm de neve ou se há uma suspeita de um furacão, as pessoas elas correm para o supermercado para estocar comida, não é? Por que as pessoas correm para o supermercado para estocar comida? É pelo simples fato que elas não querem correr o risco de ficar sem ter o alimento dentro de casa. Aí Jesus ele vem advertir sobre o perigo que nós corremos se essas coisas ganharem o nosso coração, esse acúmulo de coisas materiais que nós temos guardado. Então vamos ler o texto, Mateus capítulo 6, versículo 19. Eu estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos ler. Olha só. Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões nem não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o que nós vemos claramente, o que eu acabei de dizer para vocês, né? Jesus ele vai tratar sobre o coração. O último versículo ele fala sobre o coração. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se a gente aplicar aqui uma interpretação de texto, a gente já percebe que Jesus está dizendo: não ponha o seu coração em coisas materiais, não é? Não ajunteis tesouro na terra, é uma transição que Jesus ele começa a fazer das ações religiosas para as ações comuns. Ele começa então a advertir sobre a armadilha que o amor ao dinheiro pode trazer, o amor às coisas terrenas, né? E ele adverte com relação à impureza e à inconsistência dos bens materiais. Por quê? Porque é perecível. O que é uma coisa perecível? Tem data de validade, vai acabar. Enquanto isso, as coisas do céu, do alto, elas permanecem para sempre. Ah, é inconsistente com a pureza da intenção. Quanto ao amor ao louvor, a traça, a ferrugem, ela é capaz de corromper coisas materiais, mas não corrompe, por exemplo, é o amor a Deus, o louvor. Nos países do leste, onde a moda de roupas não se alterava como a nossa, os tesouros dos ricos consistiam não apenas em ouro e em prata, mas em hábitos dispendiosos, em vasos finos de latão, estanho e cobre. Também era vinho, peças de roupas. Todas essas coisas consistiam em tesouros, consistiam em coisas que as pessoas consideravam como bens materiais, e elas então acumulavam todas essas coisas.
Nada pode ser percebido de maneira mais poderosa para amortecer o entusiasmo como que os homens buscam as coisas dessa vida do que a consideração de seu vazio ou incerteza, ou incitar nos homens ambição de obter tesouros no céu do que a consideração de serem substanciais, satisfatórios e duráveis? O que é a pergunta aqui do comentário bíblico? Será que é possível aos homens, com a mesma gana, com a mesma força que eles agem para conquistar bens materiais, para acumular riquezas materiais, será que é possível? Será que é possível ao homem, com essa mesma força, buscar coisas espirituais? Tesouros ou riquezas que consistem em roupas, troca de roupas, ouro, prata, pedra preciosa, vinho, terra e óleo, isso significava uma abundância de qualquer coisa que fosse favorável ao ornamento ou ao conforto da vida. Então, nesse contexto, Jesus ele começa a sair da fala religiosa e trazer coisas práticas para pessoas que gostavam de acumular, inclusive roupa, não é? Ornamento. Os orientais eles se dedicavam muito à exibição, equipamentos esplêndidos e roupas caras. Os tesouros dele consistiam em várias peças de vestuário, não é? Então Jesus ele traz esse ensinamento. Veja que Jesus, mais uma vez eu reforço para você, no versículo 21, ele diz que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aí a pergunta que vem a nós: em que nós estamos pondo o nosso coração? O que é o nosso tesouro? Porque a advertência de Jesus aqui é nós deixarmos de confiar em Deus para confiarmos nos nossos tesouros, não é? E às vezes nem tantos tesouros assim nós possuímos e a gente tem a tendência de colocar a nossa confiança em coisas materiais. Então a grande lição que Jesus traz aqui nesses 3 versículos, aliás, são algumas lições, não é? E uma das principais é que nós não podemos deixar de confiar em Deus para confiar em coisas materiais. Nós não podemos jamais permitir que em nosso coração, que em nossa vida nós nós damos crédito ao nosso sustento a qualquer coisa material e não ao Senhor, porque quem supre todas as necessidades é Deus. Essa é a grande lição que Jesus traz, porque se nós temos coisas materiais, mas o nosso coração não está nas coisas materiais, o nosso coração está em Deus, nós vamos encarar, nós vamos olhar para tudo que a gente tem materialmente, inclusive o dinheiro, como uma providência que Deus fornece para nós nos mantermos nessa terra. Nós olhamos então para as coisas materiais, quem tem a mente de Cristo, a mente transformada, as coisas materiais são apenas formas, mecanismos que Deus usa para nos sustentar sobre essa terra. Não são as coisas em si que nos sustentam, mas Deus toma mão, ele usa essas coisas como ferramentas para nos sustentar. Essa é a grande lição. Então, como que a gente aprende a lidar com isso? É confiar em Deus. Simplesmente lutar, não é fácil, para que nós possamos colocar a nossa confiança em Deus e saber que é Deus quem nos sustenta, que é Deus quem nos capacita para trabalhar, para produzir, para adquirir, e que o nosso coração está em Deus e não no que nós produzimos com o nosso trabalho. E correr atrás. O que é correr atrás? Caminhar em direção a uma vida de adoração a Deus, uma vida de entrega, uma vida de dependência de Deus e não das coisas materiais. Esse é o grande ensinamento que Jesus traz nesses 3 versículos. Então nós podemos trabalhar, nós podemos conquistar, nós podemos progredir, mas
nunca deixar de ter em mente que Deus é que nos sustenta, a nossa confiança está em Deus, e o que nós produzimos, o que nós temos, seja pouco ou seja muito, seja o suficiente ou até com abundância, na verdade são mecanismos e ferramentas que Deus toma a mão, que Deus usa para nos abençoar. Então tudo vem de Deus como providência. Amém, pessoal? Que Deus abençoe sua vida e até uma próxima oportunidade. Fica na paz.